Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui mais uma vez falar um pouquinho sobre direito tributário. Escolhi o informativo mais recente do STJ, que é o 592, e eu quero falar sobre a pena de perdimento de bens e uma decisão que houve no STJ, muito importante, e que provavelmente pode cair no TRF agora, no TRF da primeira região. Então é importante vocês ficarem ligados nessas decisões do STJ, principalmente em âmbito tributário, porque eles escolhem bastante jurisprudência para elaborarem as questões do concurso, certo? Eu queria falar um pouquinho primeiro, vamos a um conceito de perdimento de bens. É uma sanção administrativa que, caso haja uma grave infração à legislação tributária, a legislação específica que trata daquele tributo poderá decretar o perdimento de bens. Como vocês sabem, existe diferença entre lei e entre legislação no âmbito do direito tributário. Por quê? Legislação é um gênero, abrange a Constituição Federal, leis infraconstitucionais, tratados internacionais, legislação aduaneira, que é o que vamos tratar hoje, é muito comum no âmbito do direito tributário, normas da Receita Federal, por exemplo, instruções normativas, enfim, tudo isso para o direito tributário é fonte formal, serve como norte de direção para a elaboração dos tributos e também para definir como será o fato gerador, quando se dará o fato gerador, entre outras coisas, ok? Pois bem, vamos aqui. Já falei que o perdimento de bens ele é uma sanção e é uma sanção que foi recepcionada pela Constituição de 88. Está no artigo 5º, inciso 66, a linha B, que prevê o perdimento de bens. E essa sanção também ela tem um caráter punitivo, mas nós não podemos também confundir esse caráter punitivo do perdimento de bens com um tributo com efeito de confisco, que é vedado pelo artigo 3º no conceito de tributo que o CTN oferece a nós, ok? Isso é completamente vedado. Cheguei a colocar aqui, tributo confiscatório não existe no nosso ordenamento jurídico, certo? Então, uma coisa é o perdimento de bens, outra que invade a esfera do particular em virtude de uma infração à legislação. Outra coisa é o tributo com efeito de confisco, que é vedado no ordenamento jurídico, mais especificamente no âmbito do direito tributário. Ok. Vamos agora ao exemplo prático, para entendermos a decisão do STJ, ok? Imaginemos uma empresa, determinada empresa, que foi o que aconteceu no caso concreto, foi uma empresa chinesa, importou produtos para o Brasil, ok? E ela quitou todos os tributos que eram necessários a ser quitados para que fosse feita a importação aqui para o nosso território nacional, certo? No momento do desembaraço aduaneiro, isso é um conceito também de direito que vocês precisam saber. O que é o desembaraço aduaneiro? Isso é do direito comercial, mas é muito utilizado também no direito tributário, pois é importante também para fins de definição do fato gerador, da ocorrência do fato gerador. O desembaraço aduaneiro, ele é a liberação da mercadoria quando ela chega do porto. Em uma frase simples, falando mais simplesmente, certo? Então,
No momento do desembaraço aduaneiro, que é assim, essa empresa que trouxe essas mercadorias chinesas, estavam lá os fiscais verificando se estava tudo ok, inclusive com a tributação. Eles apreenderam as mercadorias, não obstante, apesar de os tributos estarem quites. Por que eles fizeram isso? Não teria motivo, né? Inclusive, essa foi a razão que chegou ao STJ por meio de um mandado de segurança. Se iniciou com um mandado de segurança, pois a empresa questionou isso. A empresa que importou os produtos. Por que as mercadorias foram apreendidas quando todos os tributos estavam quites? Acontece que, no momento do desembaraço aduaneiro, a fiscalização percebeu que inexistia um elemento essencial, ou elementos essenciais, que eram necessários à identificação do produto, para a definição de que o produto era ou não nacional ou estrangeiro. Ou seja, os produtos vieram de uma forma que estava difícil de se identificar se ele era de procedência nacional, fabricado no Brasil, ou se ele era de procedência estrangeira. Um exemplo disso é os produtos terem vindo com talvez uma etiqueta mínima que possa ser tirada facilmente, ou então com uma marca, uma pequena marcação que também pode ser facilmente adulterada, a fim de que aqui no Brasil se transmudasse para um produto nacional, entenderam bem? Então, essa foi a razão da apreensão pela fiscalização dos produtos. Faltaram dados essenciais à identificação do produto, fazendo com que o consumidor pudesse pensar se tratar de um produto nacional, ou seja, eles pensaram também no âmbito do direito do consumidor. Essa decisão ela pega tanto o direito tributário quanto o direito do consumidor também, porque com o produto adulterado ficaria muito mais fácil do consumidor ser enganado. Você poderia vender uma mercadoria dizendo ser brasileira ou então de uma marca muito famosa, sei lá, Abercrombie, não é? E Fitch. E quando na verdade é uma coisa chinesa. Isso acontece bastante, né? Digamos de passagem. Enfim, em razão disso, o STJ decidiu que a quitação do tributo devido não implica o descumprimento das normas alfandegárias. Por que houve essa decisão? Acontece que, para mercadorias importadas, IPI, a legislação não é basicamente essa do IPI. Existem também os regulamentos aduaneiros e eles têm que ser obedecidos obrigatoriamente. Nesse caso, houve descumprimento. Eu anotei aqui, ok? O descumprimento foi ao Decreto-Lei 37 de 1966, artigo 105, inciso 8, que diz: aplica-se a pena da perda da mercadoria estrangeira que apresente característica essencial falsificada ou adulterada, que impeça ou dificulte sua identificação, ainda que a falsificação ou alteração não influa no seu tratamento tributário ou cambial. E assim foi decidido pelo STJ com a seguinte emenda: a pena de perdimento não constitui sanção cujo fato gerador tenha por base a inadimplência de tributo. Portanto, o fato de a empresa ter pago todos os tributos relacionados com a importação da mercadoria não a exime de observar a legislação alfandegária, justamente que eu tinha dito anteriormente, certo?
Em outras palavras, a quitação do tributo devido não significa que a importadora tenha direito de descumprir normas que disciplinam o direito alfandegário. Mesmo tendo pago todos os tributos, poderá ser decretado o perdimento das mercadorias caso não tenha sido cumprida a legislação alfandegária. Essa decisão foi do STJ, segunda turma, recurso especial 1.385.366. O relator foi o ministro Herman Benjamin e o julgado foi do dia 22/9/2016. Esse é o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado e perdoe alguma falha, ok? Muito obrigada e até breve.